estudantes, tudo bem? Me chamo Fabiano Moura e hoje serei o seu professor de matemática. Nesta aula falaremos sobre triângulo equilátero. É isso aí, galerinha, triângulo equilátero. Fica até o final que você vai entender tudo sobre esse triângulo especial da nossa geometria. Vem aqui comigo. Triângulo equilátero. Galerinha, triângulo é um polígono de 3 lados. Equilátero por quê? Equi, mesmo, látero, lado, ou seja, é um triângulo que possui os lados iguais. Tranquilo? Os 3 lados deles possuem a mesma medida. Os 3 lados desse triângulo, eles são congruentes. Vem aqui, vamos conhecer. Aqui eu tenho um triângulo equilátero de vértices A, B e C. Onde o lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado AC. Eles foram denominados pela letra L, L de lado. Então, ó, esse lado mede L, esse lado mede L e esse lado mede L. Então, ó, o lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado AC. Show do milhão? Tranquilinho? E a consequência de ter os 3 lados com a mesma medida é que os 3 ângulos internos também possuem a mesma medida. O ângulo A, ele é congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C, ou seja, os 3 ângulos também vão possuir a mesma medida. De acordo com a lei angular de Tales, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo resulta em 180 graus. Tranquilo? Se eu tenho 3 ângulos iguais e a soma dos 3 dá 180, cada um vai ser 180 dividido por 3. Então, se você quiser saber qual é a medida de um ângulo de um triângulo equilátero, 180 dividido por 3. Cada ângulo mede 60 graus. Tranquilo? Beleza até aqui? Galerinha, o triângulo equilátero é um triângulo que possui uma fórmula especial para a altura e uma fórmula para a área. Todas em função do lado L. E a gente vai conhecer isso agora. Vem aqui comigo, ó. Altura de um triângulo equilátero. Galerinha, a altura é o segmento que parte de um vértice e é perpendicular à base desse triângulo. Show? Essa altura de um triângulo equilátero, ela também funciona como bissetriz e mediana. Sério, Fabiano? Sério. Bissetriz porque ela divide esse ângulo de 60 graus em 2 ângulozinhos de 30 graus. A bissetriz divide um ângulo exatamente ao meio. Nós temos essa aula aqui no canal. Show? E aí, galera, presta atenção. Se a altura também é mediana, a minha base que media L, ela vai ser dividida ao meio, tá? Vão ser 2 pedacinhos de metade de L, ou seja, L sobre 2. Tranquilo? Beleza? E outra coisa, repara que essa altura dividiu o meu triângulo equilátero em 2 triângulozinhos retângulos. A altura a gente denomina pela letra H, tá? E agora eu vou deduzir a fórmula da altura de uma das maneiras. São 2 as maneiras que você pode deduzir essa fórmula. Ela não surgiu do nada. Tá? Você consegue deduzir a fórmula da altura utilizando trigonometria no triângulo retângulo. E você consegue deduzir a fórmula da altura usando o teorema de Pitágoras. Fabiano, qual é o mais fácil? O mais fácil é pela trigonometria, muito mais rápido. Tá? Então vem aqui comigo, razões trigonométricas. Olha só, galera. Eu tenho aqui, ó, separar esse triângulo, que é o mesmo do de cá, né? É um triângulo retângulo que tem ângulos agudos 30 a 60. Eu tenho a altura, eu tenho a hipotenusa, que é o lado L, e eu tenho esse cateto aqui, ó, que é L sobre 2. Galera, se eu quiser achar a altura em função de L, eu vou usar a razão seno. Por quê? Olha só. Seno de quantos graus? De 60 graus. O cateto oposto ao ângulo de 60 é a minha altura H. E a hipotenusa é L. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, utilizando a razão seno, seno de 60 lá na tabela dos ângulos notáveis, vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. Que é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60? É a minha altura H. Beleza? Tranquilo? E quem é o HIP de hipotenusa? Tá? É o L. É o lado do triângulo equilátero. Galera, aí você vai ter aqui ó, uma proporção onde você vai multiplicar cruzado. O 2 multiplica o H, vai ficar 2H. Que é igual o L, que multiplica a raiz de 3, que vai ficar L
raiz de 3. Show? Tranquilo? Agora você tem o H. Por quê, Fabiano? Porque o 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo e o H vai ficar sozinho. O H vai ser L raiz de 3, que já está do outro lado, dividido por 2. É essa a fórmula da altura de um triângulo equilátero qualquer. Beleza? Tranquilo? Fabiano, e a área de um triângulo equilátero? Vamos lá. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? A do triângulo equilátero a gente vai pegar a base e a altura, só que a gente vai colocar em função do lado, em função de L. Por que isso, Fabiano? Porque olha só, se eu quiser a altura de um triângulo equilátero, basta eu saber o lado. Vamos supor, se esse lado for 6, 6 raiz de 3 sobre 2. Se esse lado for 10, 10 raiz de 3 sobre 2 vai ser a sua altura. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a nossa área. Ó, desenhei aqui um triângulo equilátero, lado L, lado L, lado L, e a minha altura H. Esse lado L aqui é a minha base. Então, se eu for substituir na fórmula da área de um triângulo, vem aqui comigo. Área é igual base, que é L, vezes altura. Qual é a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. L vezes L vai dar L ao quadrado. Show? Raiz de 3 sobre 2. Que, por sua vez, está dividido por 2. Não é? L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 é esse aqui, ó, o numerador dessa fração, que está dividida por 2. Divisão de fração, minha galerinha, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a minha área vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, repete a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Mas aqui só tem o 2, Fabiano, é 2 sobre 1. Tranquilo? E aí, se eu inverter, vai ficar 1 sobre 2. Então, a área do meu triângulo equilátero vai ser L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 vai ser L ao quadrado raiz de 3. Tá? E lá embaixo, você tem 2 vezes 2, que dá 4. Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Fabiano, tem um macete? Vou passar um macete, ó, guarda no coração, tá? Vou te passar um macete de como você determinar a área de um quadrado. Como é que é esse macete, Fabiano? Olha só que macete lindo, ó. 2, 3, 4. Sério, Fabiano? 2, 3, 4 é a área do triângulo equilátero? Sim. Ela vai ser a área do triângulo se você completar com L, com a raiz e com tracinho de fração. Show do milhão, né? 2, 3, 4, coloca o L, coloca a raiz, show de bola. E o tracinho da fração você tem a área de um triângulo equilátero. Beleza? Tranquilo? Aí, de acordo com a medida do lado desse triângulo, você consegue determinar a área dele. Beleza? Uma outra informação bacana em relação ao triângulo equilátero é o seguinte. Se você tiver aqui dentro desse triângulo equilátero, ou seja, inscrito a ele uma circunferência, o raio dessa circunferência vai ser 1/3 da altura do triângulo equilátero. Se essa circunferência, porventura, estiver fora do triângulo equilátero, ou seja, se estiver circunscrita a ele, o raio da circunferência circunscrita vai ser 2/3 da altura do triângulo equilátero. Galera, chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha gostado e principalmente que tenha entendido toda a explicação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!